todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso segundo GED. A gente deu o nosso no sábado passado e o nosso terceiro GED não vai ser próxima semana, porque, como vocês devem saber, estarem aí ansiosos esperando, é o carnaval, então, já avisando que próximo sábado a gente não vai ter GED, ok? Mas no seguinte, depois do carnaval, aí já voltam aí as nossas atividades na forma normal, ok? Então, hoje nós estamos aqui no nosso segundo GED, mas eu ainda vou falar isso no grupo, certinho e tudo mais, mandar mensagem até para lembrar vocês, principalmente quando chegar mais perto do sábado, para não ter chance de alguém estar esperando e, enfim, não ter GED, ok? Então, estamos aqui com o nosso segundo GED, espero que vocês tenham tido aí uma semana produtiva com o Elisberg, com as explicações dele, ele é muito bom. E vamos relembrar um pouco o que a gente viu na aula passada, para quem foi, só para relembrar, e para quem não foi, para resumir um pouco do que a gente viu no GED anterior e o que a gente está vendo nessas semanas aí, até o GED de hoje. Então, a gente viu os conceitos de receita pública, que são os rendimentos do Estado, o conceito de orçamento público, que é o plano de utilização desses rendimentos, de despesa pública, que então é o gasto. A gente pega essa receita, a gente orça, então a gente gasta, e esse nome é a despesa pública. A gente viu que essa receita pública ela é dividida em receitas originárias, derivadas e transferidas. As originárias derivam de uma relação de horizontalidade do Estado com o particular. As receitas derivadas, elas derivam de uma relação de verticalidade. O Estado, ele usufrui do poder dele de imposição sobre o particular, como, por exemplo, para o pagamento de tributos, e as receitas transferidas não tem muito a ver com o Estado e o particular, tem mais a ver com o Estado com os outros entes federativos. Entes federativos, leia-se, município, Estado e União, quando eles movimentam aí a sua própria atividade financeira. Ciência das finanças, a gente viu, né? Ciências é o saber de algo, é o conhecimento de algo, é o estudo de algo. Então, ciência das finanças, o que é? É o estudo da atividade financeira do Estado. Ok? Direito financeiro é a regularização ou a regulamentação da atividade financeira do Estado, é a criação de normas reguladoras para a atividade financeira do Estado, dizendo como ele deve gastar, qual é o prazo, onde, etc. Sobre esse direito financeiro, a gente viu sobre os princípios do direito tributário, ok? A gente viu sobre o princípio da legalidade, que é muito conhecido em outros ramos do direito penal, constitucional, administrativo, enfim, que fala que não pode haver aí nenhuma movimentação na atividade tributária do Estado sem uma lei anterior que estabeleça que essa atividade financeira deve ocorrer dessa determinada forma. O princípio da economicidade, que vai dizer que o Estado ele deve fazer o máximo possível com o máximo possível de coisas, utilizando o mínimo possível de recursos e ainda assim se manter eficiente. O princípio da responsabilidade fiscal, que diz que toda a atividade financeira do Estado tem que estar previamente orçada, e o princípio da transparência, é aquele princípio que vai falar que o cidadão ele tem que ter um controle sobre os gastos públicos, controle no sentido de conseguir ver o que está acontecendo ali com os gastos e com as receitas públicas. E a gente terminou a aula falando sobre o conceito de direito tributário. A gente viu que o tributo era uma forma, lembra, eu até usei a analogia lá do fruto na árvore, era um fruto bem grande na árvore da atividade financeira do Estado, e que nada mais justo do que criar normas reguladoras para esse ramo para esse tipo de atividade financeira, de forma a criar direitos e obrigações não só para o contribuinte, quanto também para o ente tributante. Então, a gente terminou a nossa aula vendo aí o conceito de direito tributário. E hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre o tributo. Na verdade, é o tema de toda a nossa aula de hoje, só no final que eu troco um pouco para o que vocês vão ver. Mas por enquanto, a gente vai falar sobre o tributo, sobre o seu conceito. E de forma, assim, bem introdutória, certo? Eu lembro que o Elisberg até falou isso para vocês na unidade 1, sobre o conceito mais histórico de tributo. O que é? O tributo, analisando etimologicamente aí a palavra, ele deriva aí do latim, do tributo, que ele significa contribuição. O que acontece? Em sociedades antigas, em tribos, por exemplo, as pessoas da tribo homenageavam seus chefes com presentes, com armas, com comida, por exemplo, de forma a mostrar gratidão pelos chefes estarem tomando conta deles.
era uma forma, então, de contribuição, mas era uma forma de troca também. E é o que a gente tenta observar nos dias de hoje. A gente dá dinheiro para o Estado, por quê? Porque o Estado, em teoria, tem que nos retornar o quê? Uma boa rua, tem que nos retornar uma segurança, tem que nos retornar enfim, boas oportunidades de emprego, né? É algo que a gente, infelizmente, não vê acontecendo, mas que a lógica, a teoria por trás do tributo veio dessa questão de contribuição, de contribuir para, entre aspas, o chefe do Estado e ele, então, nos retornar tomando conta da gente. Mas o que importa não é o conceito teórico, histórico e doutrinário, quando se existe o conceito legal. E em 1966 nasce o CTN, o Código Tributário Nacional. E ele, no seu artigo 3º, ele vai definir o tributo. E assim, eu vou ler agora essa definição. Vocês devem ter visto isso em sala já também. Eu vou ler agora essa definição. Não se assustem, certo? É normal que, assim, você leia essa primeira definição do artigo 3º e não entenda absolutamente nada, ok? Mas não se preocupe que depois eu vou destrinchar esse artigo aqui com vocês e a gente vai entender perfeitamente o que cada termo complicado aqui significa. Então, artigo 3º, em sua definição, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Certo? É comum não entender, ok? Você lendo isso aqui pela primeira vez, você tem que entender todos os conceitos jurídicos legais dentro dessa frase, e não é uma frase fácil de se ler e nem de se entender, mas a gente vai, então, agora, destrinchar parte por parte esse artigo, e a gente vai sair do outro lado entendendo tudo, eu prometo para vocês. Então, vamos aqui para a primeira parte, ok? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Dividindo agora em dois, o que é uma prestação pecuniária compulsória? O que é uma prestação? Eu compro uma geladeira, todo mês eu pago ali uma prestação. O que é uma prestação? É uma obrigação. Pecuniária, o que é pecúnia? Pecúnia é dinheiro. E compulsória, o que te lembra de compulsória? De obrigatória. Então, ao falar que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, quer basicamente dizer que o tributo ele é uma obrigação em dinheiro e é uma obrigação em dinheiro obrigatória, até meio redundante, né? Mas é uma obrigação, é uma prestação, algo que eu tenho que pagar em dinheiro e que é algo que é um pagamento obrigatório. E lembrando um pouco da nossa aula passada, que eu acabei de resumir aqui para vocês também, o que é quando o Estado ele usa do seu poder de imposição para receber receita, para receber os seus rendimentos. O que é essa coisa de dizer que o tributo é um pagamento obrigatório? É um tipo de receita derivada, não é? É o poder de imposição do Estado, é aquela coisa da verticalidade, uma relação de verticalidade entre o Estado e o contribuinte. Então, é uma obrigação tributo, é uma obrigação em dinheiro e obrigatória. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Nesse caso aqui, a gente tem que olhar para o artigo 162 do CTN, em que ele vai dizer que o pagamento é efetuado, aí, inciso primeiro, em moeda corrente, cheque ou vale postal. Ele está falando aqui os tipos, quais são as formas de pagamento de um tributo. Então, em moeda corrente, cheque ou vale postal. Lembrando, quando ele fala moeda corrente aqui, ele não está falando de moeda, aquela coisa física ou de cédula, certo? Ele está falando em moeda corrente, é a moeda do nosso país, ou seja, é o real, que não é o cruzeiros, não é o dólar, não é o euro. Eu não posso pagar meus tributos brasileiros em dólar ou em euro. Eu tenho que pagar em real, em reais, ok? Então, o pagamento é efetuado em moeda corrente, em cheque, que hoje em dia já não se usa mais, ok? Assim, é muito raro, e em vale postal. Inciso segundo, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Estampilha, papel selado e processo mecânico, assim, é algo que já não se existe mais hoje em dia esse pagamento. Pagamento em estampilha, eu não sei dizer exatamente como que era, mas assim, estampilha lembra aqueles selos que você comprava e enfim, você podia comprar vários, cada selo valia, sei lá, R$ 2, você, enfim, botava vários selos e tinha como efetuar o pagamento do seu tributo em estampilha. Mas hoje em dia não se faz mais isso, é mais por transferência bancária ou dinheiro físico, ele no lotérica, alguma coisa assim, certo? Então, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico, tornou-se aí um pouco obsoleto, tá? Mas o que é nesses aqui, ó, nos casos previstos em lei? O IPVA, por exemplo, eu vou fazer o pagamento do IPVA.
O meu IPVA, vamos supor, eu pago no Pix. Mas eu estou vendo aqui, artigo 162, eu não estou vendo Pix aqui. Eu estou vendo moeda corrente, cheque, vale postal, estampilha e tal. Não estou vendo pagamento por Pix. O Pix está dentro da primeira parte aqui desse inciso segundo, em que ele vai dizer, nos casos previstos em lei. Vai agora lá para a lei do IPVA, lá, no caso, a lei estadual, e lá vai estar lá dito que o pagamento pode ser feito por transferência bancária e tal, por Pix. Então, o pagamento de um tributo, a forma de pagamento dele vai depender muito mais também da lei que é instituída para a sua cobrança, tá? Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, é uma obrigação em dinheiro e obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, em moeda, em dinheiro físico, ou, por exemplo, por cheque, por vale postal, nos casos previstos na sua própria lei, em estampilha, papel selado, processo mecânico, ou seja, ele dá inúmeras opções aí de pagamento desse tributo, ok? Então, estamos bem aqui nessa primeira parte, né? É isso mesmo. Então tá, lembrando, se tiver alguma dúvida, ou levanta a mão, liga o microfone, ou manda uma mensagem, tá? Já vendo que a Noêmia colocou aí o... Beleza. Tá bom, então. Beleza, vamos para a segunda parte. Ele vai dizer que um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Vamos ler aqui a definição, vamos ler o que está aqui no slide. O pagamento de tributo não deve ser utilizado com o propósito de punição, ou seja, com o objetivo de aplicar uma sanção, uma penalidade pela prática de um ato ilícito. Tributo não é penalidade, ok? O tributo é um pagamento instituído pelo Estado e cobrado pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu digo pelos entes federativos, pelo ente tributante, certo? Mas ele não é uma penalidade, ele não é uma sanção pelo ato ilícito civil que a gente conhece, certo? Então, o exemplo que eu coloquei aqui de diferença é entre o tributo e uma multa de trânsito. O pagamento de tributo é diferente de uma multa de trânsito, porque se a gente for analisar, por que confunde, certo? Por que o legislador, ele entendeu que ele tinha que colocar que o tributo, ele não constitui a sanção de um ato ilícito. Por quê? Vamos pensar uma multa de trânsito. Eu estou ali na Santos Dumont, tá? Eu estou dirigindo ali a 70 km por hora numa via que é 50 km por hora. Passo no fotossensor, tomo uma multa. Estou indo ali para a praia, não estou prestando atenção, tomo uma multa, certo? Essa multa, eu não posso simplesmente não pagar ela. Eu tenho que pagar. Por quê? Porque vão ter sanções em cima do não pagamento dessa multa. Claro que eu não vou ser preso, ninguém vai me bater se eu não pagar essa multa. Mas meu carro pode ser, se eu parar numa blitz um dia, meu carro pode ser, digamos aí, rebocado se tiverem várias multas, eu vou receber um ponto na carteira. Quanto mais tempo passar e eu não pagar essa multa, eu não vou ter direito a desconto, vai incidir juros em cima desse valor. Então, percebe, a multa, ela é uma prestação pecuniária, sim, eu tenho que pagar em dinheiro, sim. Compulsória, obrigatória, sim. Apesar de não ter ninguém ali me apertando meu pescoço para fazer esse pagamento, compulsória não fala sobre isso. Compulsória diz sobre o poder de imposição do Estado. O Estado está se impondo para eu pagar essa multa de trânsito. Ok. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir? Também. Então, por que multa de trânsito não é um tributo? Né? Para o Estado, é obrigatório, é uma prestação, é em dinheiro. Então, por que não é um tributo? Porque o tributo, ele não constitui sanção de ato ilícito, entendeu? Então, tinha que ter colocado essa definição dentro, no caso, essa frase aí, dentro da definição do tributo, para que as pessoas possam entender que uma multa de trânsito, por exemplo, que é uma sanção de um ato ilícito de passar no fotossensor, não é um tributo, tá? E vocês vão ver muito aí em prova, tanto em prova de avaliação quanto em prova de concurso, um pouco dessa diferença de sanção por ato ilícito e de tributação sobre renda ilícita. E eu vou trazer aqui a diferença para vocês, eu vou divergir um pouco aqui dessa coisa que a gente está falando da definição do tributo, para explicar isso rapidamente para vocês, só para que vocês não se confundam sobre a diferença sobre sanção por ato ilícito e tributação sobre renda ilícita. Eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre o princípio da pecúnia non olet, certo? O princípio da pecúnia non olet, ele quer dizer que o dinheiro, ele não tem cheiro. O que quer dizer? Que para o fisco, ele não se importa nem um pouco se os rendimentos que foram tributados, eles tiveram fonte lícita ou fonte moral, ok? Esse princípio da pecúnia non olet, ele deriva aí ele vem, na verdade, de uma história, e aí essa parte eu já não sei até que ponto é verdade, certo? Mas dizem que vem de uma história de um imperador romano que estava cobrando aí tributos para o povo usar o banheiro público, certo? Que aí o povo saía do banheiro público e pagava então esse tributo sem lavar a mão, sem nada, para a pessoa lá, para o coletor de impostos, por exemplo. E aí o filho desse imperador aqui perguntou para ele: pai, mas tributo não é algo nojento, né? Assim,
não é algo nojento você cobrar tributo de utilização de banheiro público? E aí ele respondeu, mas o dinheiro não tem cheiro. Ou seja, dinheiro é dinheiro, independente se ele vem do trabalho da pessoa ou se ele vem de alguma renda ilícita, o dinheiro é dinheiro. Então, o exemplo que a gente usa aqui é um estelionatário. E um estelionatário que tem aí uma sentença penal transitada em julgado, em que ele teve, em que está comprovado que essa renda dele, ela veio de fato dos crimes de estelionatário, artigo 71 do Código Penal, tudo mais. Mesmo assim, esse valor, esse dinheiro, se não tiver que voltar para as vítimas e tudo mais, ele paga imposto de renda como se ilícito fosse, ok? Então, só para vocês não se confundirem entre sanção por ato ilícito e tributação sobre renda ilícita. O princípio da pecúnia non olet é algo que a gente trata aí também dentro do estudo do nosso direito tributário, é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente estiver falando sobre o princípio da legalidade, ok? Então, só para vocês separarem essa diferença. Então, até agora a gente viu que tributo é uma prestação, é uma obrigação em dinheiro e obrigatória, sempre feito em moeda, tá? Em moeda, no caso, moeda corrente, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, que não é uma penalidade. E agora a gente vê que o tributo, ele deve ser sempre instituído em lei. Vai dizer aqui que todo e qualquer tributo deve ser instituído por meio de lei. E existe um dispositivo constitucional que fala sobre isso. Que, inclusive, já adiantando algo para vocês, esse artigo 150 é o artigo da Constituição que vai falar sobre os princípios constitucionais tributários e sobre as imunidades tributárias. É a última matéria do nosso semestre, é a última coisa que a gente fala, e é a matéria que mais cai em AV3 e talvez, acho que um pouco aí em AV2, talvez a primeira parte em AV2, mas a maioria dessa matéria, ela cai em AV3, é o artigo 150 da Constituição. Então, princípios e imunidades tributárias. E o primeiro inciso desse artigo 150 fala sobre o princípio da legalidade do tributário, que ele diz que é vedado ao ente federativo exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É a mesma coisa na definição, que ele diz que todo tributo ele deve ser instituído em lei. Também existe o princípio da legalidade dentro do direito tributário. Não pode o ente federativo, o ente tributante, exigir nenhum tributo e nem aumentar nenhum tributo sem lei anterior que o estabeleça. Perceba, quando eu escrevo, quando aqui no caso, quando o legislador coloca exigir, ele está dizendo instituir um tributo, ou seja, ele não pode criar um tributo, cobrar um tributo sem uma lei anterior que o cria, tá? E essa parte de aumentar, ele está falando sobre aumentar o valor desse tributo, ou seja, a majoração de alíquota. Ou seja, se eu estou criando um novo tributo ou eu estou aumentando o valor de um tributo já existente, eu preciso de uma lei para que isso seja legal, ok? Para que isso respeite aí as normas constitucionais, tá certo? Então, todo e qualquer tributo deve ser instituído por meio de lei. Que tipo de lei? E não se preocupem, a gente ainda vai ver isso mais na frente, quando a gente estiver vendo o princípio da legalidade, é só mais perto do final do semestre, mas que tipo de lei que eu crio para que esse tributo possa realmente ser cobrado? Lei complementar, lei ordinária ou medida provisória, tá bom? Não precisa lembrar e nem estudar muito a fundo isso agora, mas apenas tenham em mente que é algo que a gente vai ver no futuro. Então, o que a gente viu até agora? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e aí a última parte, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa parte aqui é interessante, porque essa parte, ela pega um pouco de um conceito de direito administrativo. Não sei se vocês já fizeram administrativo 1, ou se estão fazendo agora, nesse quinto semestre, ok? Mas o que é uma atividade administrativa vinculada? Vamos primeiro falar o que é uma atividade discricionária. É quando a lei, no caso, a lei que fala sobre a atuação da administração pública, certo? É quando essa lei, ela confere ao agente público uma liberdade de escolha. Lembra aquela coisa, o agente público, ele pode agir, claro que dentro dos conformes da lei, porém, de acordo com o que ele achar mais conveniente e oportuno. O exemplo que o professor de vocês deve ter usado depende muito do professor, mas é o exemplo de uma blitz da lei seca, certo? O que é o objetivo na blitz da lei seca? É pegar gente alcoolizada no volante. Esse é o objetivo de uma blitz da lei seca. A lei diz que a blitz deve acontecer. Não pode ter aí falta de blitz na cidade. A blitz deve existir, blitz, a lei seca deve existir dentro da cidade. Mas a lei não diz exatamente em que horário, em que dia, enfim, a lei não trata desse assunto. Cabe, então, ao agente público, por meio da sua discricionariedade, escolher onde ele acha que melhor se aplica essa blitz no local e no dia que ele pensar. Então, assim,
Vocês já viram Blitz indo para o trabalho às 8 horas da manhã, Blitz da lei seca? Não, porque ninguém vai estar bebendo 8 da manhã, talvez alguns, né? Mas assim, ninguém, não é todo mundo que vai estar bebendo 8 da manhã indo para o trabalho, né? Mas com certeza vocês já viram uma Blitz 4 horas da tarde, voltando da praia, num sábado, muito comum. Por quê? Porque o agente público, ele escolhe o que é mais conveniente e oportuno para então aplicar aquela Blitz e pegar mais gente alcoolizada no volante, ok? Esse é um ato discricionário. Já um ato vinculado é quando a lei ela estipula o ato do agente público. Ela não dá ao agente público uma liberdade de escolha. É como se a lei ela estivesse dando uma ordem assim completamente estrita para o agente público, ok? E é exatamente isso que acontece aqui no conceito de tributo. É quando ele diz que o tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, se o contribuinte, ele tem a obrigação de pagar o tributo, o agente público, ele não pode se abster dessa cobrança. Ele não pode simplesmente escolher, eu acho que não é conveniente nesse caso, não é oportuno, não. Ele tem que cobrar esse tributo. Ele é obrigado a cobrar esse tributo. Ok? Então, o ente tributante não pode se abster da cobrança quando o tributo é devido. Tá bom? Então, demos aí uma destrinchada dentro desse artigo, ok? E eu acho que a gente já está entendendo melhor, mas para simplificar mais ainda, eu trouxe aqui uma definição bem fácil de entender e usando assim os mesmos termos do artigo que a gente acabou de ver, do artigo 3º, que diz que o tributo é um pagamento obrigatório em dinheiro ou equivalente que não seja punição por ato ilícito, como, por exemplo, a multa de trânsito, estabelecido em lei e cobrado por um ente que deve seguir rigorosamente o que essa lei, determina. Ponto. É um entendimento muito mais fácil de compreender, não é? É uma definição muito mais fácil de compreender. Então, assim, a gente vê que lendo aqui esse artigo 3º, a gente leva até um susto, né? Pelo fato dele ser muito complicado. Mas depois que a gente vai entendendo parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, vira aqui essa frase bem mais simplificada, ok? Então, acho que deu para entender um pouco sobre o conceito de tributo. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, por favor, me digam aí, tá certo? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a obrigação tributária. Acredito eu que essa matéria ainda não foi dada para vocês, ok? Pelo Ellisberg. Mas já estava no slide, eu adicionei algumas coisas, tá? Eu vou apenas, então, introduzir essa obrigação tributária. Claro, a aula, não faltem aula, porque vocês assistiram o GED e já foram introduzidos à obrigação tributária, tá? Mas eu já vou introduzir um pouco sobre o que ela trata, vai ser o assunto da nossa próxima aula de terça-feira, tá bom? Com Ellisberg. Mas, por enquanto, eu vou introduzir essa matéria de obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? Nada mais é do que a relação jurídica entre o contribuinte e o ente tributante, tá bom? Quando eu tenho uma obrigação com qualquer coisa, eu tenho uma obrigação de pagar um certo valor, de dar uma certa quantia, eu tenho uma obrigação de fazer, eu tenho uma obrigação de não fazer, o que é isso? Senão uma relação jurídica que eu tenho entre eu e a outra pessoa. Já a obrigação tributária, ela é relação jurídica não entre particulares, mas entre o contribuinte e o ente tributante. Entre o particular, eu, você, e o ente tributante, tá certo? Então, essa é a definição de obrigação tributária, uma relação jurídica entre esses dois. Como é que surge essa obrigação tributária? Existe uma certa linha do tempo, tá? Existe uma certa linha do tempo que vai nos ajudar a ver aí facilmente a formação da obrigação tributária. A primeira fase dessa linha do tempo é a hipótese de incidência. Com a hipótese de incidência surge o fato gerador. E com o fato gerador surge a obrigação tributária. Importante vocês saberem, não vai existir obrigação tributária sem um fato gerador. E não vai existir fato gerador sem uma hipótese de incidência. Eles são sucessivos, ok? Então, se não existir hipótese de incidência, não vai existir obrigação tributária. Se não existir fato gerador, não vai existir obrigação tributária. Se não existir obrigação tributária, nunca existiu hipótese de incidência. Só para vocês terem essa ideia, tá? Então, um depende diretamente do outro. E eu vou explicar cada um aqui para vocês. O primeiro é a hipótese de incidência. O que é ela? Quando a gente fala em hipótese de incidência, ela é uma situação abstrata. Ela é uma situação que não existe ainda. É uma situação que está apenas prevista em lei. Ela está apenas no papel, tá bom? Então, o exemplo, a Lei 2023 de 1992, ela exige o pagamento de IPVA
caso eu venha a possuir um carro. Percebe que é caso, é uma situação abstrata, ou seja, você tem que pagar o IPVA caso você venha a futuramente possuir um carro, ok? Então percebe, é uma situação abstrata. A hipótese de incidência é uma situação que está apenas na lei, ela está apenas no papel, tá certo? E aí, o que é então o fato gerador? O fato gerador é a concretização dessa situação que anteriormente era abstrata, que é o quê? Então eu comprei o carro. Percebe? A hipótese de incidência, ela é uma situação abstrata, ela está apenas na lei. Já o fato gerador é a concretização dessa situação, quando eu de fato vou lá e compro o carro. No exemplo, eu tenho que pagar IPVA caso eu venha a possuir o carro. Fato gerador, compro o carro. Ok? No momento em que eu compro o carro, ou seja, temos aí hipótese de incidência, uma situação prevista em lei. Temos aí o fato gerador, eu tenho um carro agora em meu nome, eu comprei um carro. O que, que vai nascer? Qual é o próximo passo? A obrigação tributária. De o quê? Nesse caso que a gente já viu, pagar o IPVA. Então, temos a lei de IPVA. Primeiro, né? Check aí. Segundo, temos o meu carro, comprei aí um carro. Check. Terceiro, qual é o terceiro passo? A terceira hipótese, enfim, o terceiro passo na linha do tempo, o pagamento do IPVA, o nascimento, então, da obrigação tributária. E essa obrigação tributária, ela vai ser dividida em duas seções, ok? Duas classificações. A obrigação tributária, ela é dividida em principal e acessória. A obrigação tributária principal, ela leva em consideração aquela coisa de dar quantia. Quem aí já fez a cadeira de processo civil 2 ou é processo civil 3, certo? Acho que é processo civil 2, que fala sobre execução, certo? Aquela coisa, uma ação, obrigação de dar quantia certa, uma obrigação de fazer, uma ação com obrigação de não fazer, certo? É disso que eu estou falando aqui. Quando eu falo dar quantia aqui, eu estou falando sobre aquela coisa de dar quantia certa, ok? Então, a obrigação tributária principal, ela leva em consideração aquela coisa de dar quantia certa, que no caso é, o exemplo que eu coloco aqui, é pagar o tributo. Então, se eu tenho uma obrigação tributária de pagar um tributo, eu tenho uma obrigação tributária principal, porque pagar o tributo é dar a quantia certa ao Estado. Já existe também a obrigação tributária acessória, que é dividida em obrigação de fazer, de não fazer ou de tolerar. O primeiro exemplo aqui de fazer é a exigência da emissão de uma nota fiscal. Vamos supor aí que eu tenho um supermercado, certo? Então eu tenho aí essa pessoa jurídica, esse supermercado. Eu tenho automaticamente uma obrigação tributária acessória de fazer, que é o quê? Eu tenho a obrigação de emitir sempre as minhas notas fiscais. Tá bom? Eu não posso descumprir essa norma. Então, eu tenho essa obrigação de fazer. O que seria uma obrigação acessória de não fazer? É a proibição de destruir documentos fiscais. Todos os documentos fiscais que eu tenho, boletos de pagamentos, carnês e tudo mais, eu tenho que guardar, ok? Para, eventualmente, se alguém quiser fazer uma fiscalização, poder aí dar uma olhada. Eu não posso destruir esses documentos fiscais, rasgar, enfim, jogar fora, queimar, o que for. Então, obrigação tributária acessória de não fazer pode ter como exemplo aí a destruição de documentos fiscais. Eu não posso destruir documentos fiscais. E por último, obrigação tributária acessória de tolerar é quando eu preciso tolerar uma fiscalização fiscal. Vamos supor que eu estou aqui dentro do meu supermercado, trabalhando, chega um auditor fiscal ali da Receita, chega aí o povo se treme, né? O gerente se treme. Mas eu preciso tolerar essa fiscalização. Eu sou obrigado a deixar esse fiscal entrar e ver todos os documentos que ele precisa ver. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação tributária acessória de tolerar em relação àquele auditor fiscal, tá certo? Então, obrigação tributária principal é quando está relacionada a dar quantia, pagar alguma coisa, tá? Acessória de fazer, de não fazer ou de tolerar. E aí, olha que interessante, esse aqui que eu vou falar para vocês, é que todo descumprimento de uma obrigação tributária acessória gera uma obrigação tributária principal. Interessante, né? Por quê? Obrigação tributária acessória, a de tolerar, vamos supor. Chega o auditor fiscal, ele se identifica, fala que ele quer ver tais documentos aqui dentro do meu supermercado. Eu digo, não vou mostrar, não quero, você não é bem-vindo aqui e tal, compre uma besteira e vá embora. Pronto, falo assim para o auditor fiscal. Quando ele chegar lá enfim, no canto que ele trabalha, na sua repartição, ele vai aplicar uma multa tributária ao meu estabelecimento. Por quê? Pelo descumprimento de uma obrigação tributária acessória. E o pagamento de uma multa. O que é o pagamento de uma multa? Se não, uma obrigação tributária principal. Se eu estou pagando alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou dando quantia certa.
não é? Então, percebe que o descumprimento de uma obrigação tributária acessória de tolerar gerou uma multa tributária, que então é uma obrigação tributária principal de dar quantia. Percebe, ó, o descumprimento de uma obrigação tributária acessória gera uma obrigação tributária principal. E lembra que eu falei que toda obrigação tributária, ela precisa de uma hipótese de incidência, ela precisa de um fato gerador, né, para que ela possa existir? O que é o fato gerador dessa multa? O que é o fato gerador dessa obrigação tributária principal? É o descumprimento. É o descumprimento da obrigação tributária acessória, ok? Então, deu para entender o exemplo? Obrigação tributária acessória de tolerar. Eu não tolero, vamos supor, ou seja, eu descumpro, recebo então essa multa tributária. O pagamento dessa multa tributária é aquela coisa de dar quantia certa, que é então a obrigação tributária principal. E esse descumprimento dessa obrigação tributária acessória é então o fato gerador. Ok? E, gente, não levem, assim, não ignorem essa coisa do estudo, da hipótese de incidência, do fato gerador, da obrigação principal. Eu sei que parece algo, eu sei que essa linha do tempo aqui parece algo muito simples e muito teórica, entendeu? É só a hipótese de incidência, fato gerador, o que importa, assim, saber qual foi o fato que se concretizou para o nascimento de uma obrigação tributária. Não, muitas teses tributárias que apresentam, digamos aí, uma defesa dentro de uma execução fiscal do Estado, são baseadas na desconstrução de um fato gerador, dizendo para o Estado assim, ou no caso para o juiz federal aí que vai julgar se for um débito federal. Não, o fato gerador, na verdade, não foi esse aqui, o fato gerador foi aquele ali, que no caso é o pagamento, gera aí o pagamento de menos tributos. Então, assim, existem teses tributárias que defendem empresas que tratam sobre isso, que elas focam diretamente no fato gerador. Então, o estudo do fato gerador é algo importante para o direito tributário, não é algo só teórico, que você vai só estudar aquela coisa meio filosófica, certo? Que toda matéria que introduz algo é assim, mas é algo, enfim, é algo bem importante, tá? E por último, nós vamos falar aqui, a gente vai terminar nossa aula de hoje, falando um pouco sobre as formas de contorno dessa obrigação tributária. Então, contorno que eu digo assim, a obrigação tributária está aqui, eu tento contornar ela, ou seja, eu tento seguir a minha vida sem pagar essa obrigação tributária. Existem formas ilícitas de fazer isso, como existem formas lícitas, e eu vou falar um pouco aqui para vocês. É importante vocês aprenderem a definição disso aqui, porque em prova vai estar só o nome, mas vocês percebem como, vocês devem perceber aqui, lendo, né, como é algo bem, assim, são nomes bem parecidos. Elusão fiscal, parece muito com evasão fiscal, que parece muito com elisão fiscal. Então, assim, tentem entender, de fato, o conceito de cada um, para que, então, vocês não se confundam na hora da prova, tá bom? Ó, vamos lá. Elusão fiscal. Elusão fiscal traz aquela noção de ilusão, né? Quando fala ilusão é simulação, tá? O que é ilusão fiscal? É quando você engana a lei. Eu declaro que paguei todos os meus tributos, mas eu só paguei uma parte. Então, assim, estou devendo 10 mil reais de imposto de renda, eu declaro, digamos aí, 8 mil reais e deixo 2 mil reais ali escondido. Eu faço, então, uma simulação do que eu paguei, mas, na verdade, eu só paguei uma parte, certo? Elusão, eludir, no caso, iludir, tá bom? Claro, isso é ilícito, eu não posso fazer isso, ok? Evasão fiscal. Evasão traz a ideia de fugir, né? Eu sair correndo. Evasão fiscal é quando eu afronto diretamente a lei. Eu fujo diretamente dessa lei. Eu não finjo nem nada. Eu simplesmente vou embora. Eu fujo diretamente dessa lei. É quando eu afronto essa lei. O exemplo que eu boto aqui é quando eu deixo de pagar tributo. Eu simplesmente não pago o meu tributo. Elusão já é uma simulação. Eu digo que paguei tudo, mas na verdade eu só paguei uma parte. Evasão fiscal é quando eu simplesmente não pago. E não preciso nem dizer que isso é ilícito, ok? É uma forma de contornar uma obrigação tributária, mas é uma forma ilícita de contornar essa obrigação tributária, tá certo? Já a elisão é algo lícito, ok? É a redução da carga tributária por meio de estratégias legais. Eu coloquei essa imagem aqui, não foi para nada não, é porque eu trago a história, e o Elisberg com certeza, se não já falou, vai falar para vocês em sala, sobre a história do sonho de valsa. O bombonzinho, né? O bombonzinho rosa ali, o sonho de valsa. Sonho de valsa.
sei lá, 10 anos atrás, o sonho de valsa ele era considerado um bombom de chocolate. Você abria lá, tinha lá sonho de valsa, e bem pequenininho tinha do que se tratava o sonho de valsa, aquela embalagem, né? Era um bombom de chocolate. Hoje em dia, se você olhar para o sonho de valsa, vai estar escrito que ele é um wafer de chocolate. É um wafer, diferente de bombom. E o wafer de chocolate, algo que a gente vai estudar, que é o princípio da seletividade, mas o wafer de chocolate, ele paga menos tributos na nossa sociedade brasileira do que um bombom de chocolate, certo? Então, uma pequena mudança na embalagem, uma pequena mudança nos ingredientes e na receita, fizeram com que a empresa deixasse de pagar a tributação alta de um bombom de chocolate e passassem a pagar uma tributação média para baixa de um wafer de chocolate, tá? O consumidor ficou feliz, porque há 10 anos atrás eu comi sonho de valsa e tem o mesmo gosto em embalagem, ou embalagem não sei, mas tem o mesmo gosto do que tem hoje em dia. A pessoa jurídica ficou também feliz, porque ela deixou de pagar muitos tributos, o único que ficou triste aqui foi o Estado. Então, vitória pra gente, né? Foi basicamente isso. Então, essa é a lógica por trás da elisão fiscal. É uma redução da carga tributária. Eu, de fato, contorno essa obrigação tributária, mas não de forma ilícita, de forma legal, por meio de estratégias. Tá bom? Então, quero agradecer, pessoal, a todos vocês, tá? Essa foi aí o nosso GED de hoje, nossa aula de hoje, tá bom?